Com a ajuda de golpes e empurrões, tiravam da cama um jovem rapaz. Carlos se ria alto som dos gemidos e contorções da dor causada ao infeliz. A cena em si não surpreendeu Catarina. Porém o fato de o mago mostrar uma cena que a ele era completamente desconhecida, e bem conhecida da rainha Catarina, causou forte impressão. Ela se sentou e começou com Henrique uma longa conversa, durante a qual expressou o desejo de conhecer o futuro de sua família e o destino de seus filhos. Espero que me seja dado satisfazer o desejo de Vossa Majestade, disse ele. Todavia, para responder tão importante questão, me é indispensável fazer alguns preparativos. 39. Catarina e seu marido, Henrique II, encontraram Nostradamus em 1555 quando, como resultado de suas profecias, eles o convidaram para a corte. Nostradamus fez os horóscopos das crianças reais. Sabe-se o quanto ele acertou no prognóstico de morte deste rei. Foi também num espelho que mostrou a Catarina o futuro. N.R. Ele pegou um recipiente da estante e bebeu seu conteúdo, a seguir colocou o espelho no escabelo baixo, sentou-se no tapete e fixou a visão na superfície brilhante. Pouco a pouco seu rosto foi se tomando ainda mais pálido, os olhos imóveis e o suor começou a escorrer abundantemente da testa. Repentinamente deu um grito de horror e, caindo para trás, exclamou: sangue! Sangue! O que é isto? Uma rebelião ou um massacre? Os homens correm apavorados, mulheres e crianças caem sob golpes mortais. Sangue jorra e cobre todo o céu e, como um mar enfurecido, cerca o pobre Carlos com suas ondas de sangue. Pálida e trêmula, Catarina tomou a mão de Henrique, a noite de São Bartolomeu. 235 que diz: o rei Carlos morrerá. Mas quem depois dele terá a coroa da França? Não me toque, pediu Henrique, afastando rapidamente a mão dela. Sim, o rei Carlos morrerá afogado no mar de sangue. Depois dele Henrique III receberá o manto. Uma faísca de orgulho e triunfo jorrou dos olhos de Catarina. Não tenho dúvidas, Henrique será rei, sussurrou ela e a seguir perguntou em voz alta: e após seu glorioso reinado, seu filho herdará o trono? Não, respondeu Henrique, que visivelmente começou a se mostrar inquieto. Seu peito se espichou, tiques nervosos lhe percorriam os membros e desfiguravam seu rosto, então abriu tanto os olhos que estes pareciam de vidro. Não. Henrique III, rei polonês, morrerá apunhalado, seu herdeiro Henrique de Navarra também será assassinado. 40. Depois, ó grande Deus! Todas as desgraças estarão dirigidas ao Bernays que, como uma nuvem, se concentrarão sobre a cabeça de seus descendentes. Esta nuvem crescerá mais durante as 2 regências consecutivas após o que surgirá um grande rei. O céu, pelo visto, irá clarear. Mas as nuvens negras permanecem, reúnem-se ainda mais ameaçadoras. Prorrompeu a tempestade, a terra é abalada até as profundezas. Oh! Um relâmpago e terror. O destino fatídico exterminará o gênero dos Bernays. A majestade real decapitada. 41-40. Henrique III foi assassinado em 1º de agosto de 1589. Henrique de Navarra também, em 30 de abril de 1610, era chamado Bernays por ter nascido em Bearne. Nr. 41. Refere-se a Maria Stuart, 1542-1587, que foi nora de Catarina por ter se casado com seu primeiro filho. Stuart foi sagrada rainha com a idade de 6 anos. Nr. 236. As últimas palavras mal puderam ser ouvidas. Henrique caiu pálido no tapete com os olhos meio cerrados. Não obstante, Catarina tinha ouvido o que ele dissera. E Francisco? O que será de Francisco? Também morrerá sem herdeiro, disse ela em tom alto, agarrando Henrique pelo braço. Vendo que o mago estava imóvel, ela se endireitou. Estava carrancuda e de senhos franzidos. Também ele, autêntico vidente, fala o mesmo. O Valois 42 será julgado. Mas ao menos o Bernays e sua estirpe de Navarra serão vingados por mim. Não foi em vão que eu concentrei em você todas as forças do mal. Ódio e fúria surgiram na expressão da rainha. Seu punho cerrado parecia ameaçar o futuro desvendado ela pelo vidente.
Nesse minuto Henrique se levantou. Dominando-se, Catarina lhe disse algumas frases de elogio e, a seguir, tirou do dedo um anel com precioso rubi e o entregou a Henrique que, radiante com ar servil, acompanhou até a porta sua importante visita. 42. Os filhos de Catarina são Valois, Henrique de Navarra é Bourbon. N.R. Vir. René, o perfumista. Desde que se livrou de Marillac, Diana vivia como se estivesse num sonho feliz. Já na manhã seguinte ela foi correndo notificar Clemência sobre a felicidade que sentia. A condessa cumprimentou sinceramente. Logo antes do almoço chegaram os dois condes e ela, alegremente, lhes transmitiu a boa notícia. Diana e Raul trocaram apenas um olhar, mas, para eles, isso era o suficiente. Eles próprios, não sabendo como, se viram abraçados. Armando e sua mulher comunicaram que após evidente demonstração de entendimento mútuo, qualquer proposta formal seria desnecessária e agora mesmo se poderia anunciar o noivado. A partir desse dia, conforme foi dito, nada perturbava a felicidade dos noivos. Raul parecia adivinhar os mínimos desejos da sua querida, ele a cercava de carinho, enchia com os mais caros presentes e ficava com ela todo o tempo livre. O olhar radiante da jovem e sua inocente tagarelice obrigavam o jovem a esquecer as importantes ocupações políticas que inquietavam seu partido. 238 Um perigo constante rondava os protestantes, o que era apenas refriado pela poderosa personalidade de Coligny e sua heróica valentia, fazendo com que ele ficasse em Paris, não observando a agitação popular católica, apoiada pelos espanhóis. 43. Por Guise, pelo Duque d'Anjou e pelo Papa, o qual, através dos padres, fanatizava a multidão e preparava a ação revoltante registrada na história com o nome de Noites de São Bartolomeu. Mas Diana era jovem demais, inexperiente, e estava muito feliz para se aprofundar na política ou mergulhar em pensamentos sombrios. Seu olhar ingênuo via apenas o aspecto externo, e esse era brilhante, calmo e pleno de festas, caçadas e bailes. Estavam tendo lugar os preparativos para o casamento de Margarida de Valois com o Bernays e haveria muito divertimento e suntuosidades. Diana e Raul também deveriam tomar parte nos bailes de máscara. O tempo da jovem estava totalmente ocupado em atividades com a rainha, conversas com o noivo, controle do bordado do enxoval, dos vestidos e dos trajes que lhes eram indispensáveis para as festas e bailes de máscaras que estavam sendo preparados. 43. Felipe era rei da Espanha na ocasião, e seu general era o Duque d'Alba, conforme nota do próprio Rochester em Abadia dos Beneditinos, pague 252, 2 a editora Lake. Este duque teria sido Bonifácio do romance citado, ambos fanáticos pelo catolicismo. A rainha da Inglaterra, de um lado, mandava tropas e dinheiro para defender o protestantismo e, de outro lado, a Espanha, fazendo o mesmo para os católicos. H. de F. Pague 372. N.R. A noite de São Bartolomeu. 239. Além disso, a gentileza, abertamente manifestada pelo rei ao partido dos protestantes, seu amor por Coligny a quem o rei chamava de pai e a persistência com que procurava arranjar o casamento da irmã, eram garantias suficientes de segurança. E, assim, tudo parecia que estava indo para o melhor. Por isso, Diana soube dispersar todas as preocupações políticas do noivo com sua inocente tagarelice e inesgotável alegria. Foi aí que a própria Diana, sem saber, estreitou as relações e adquiriu a simpatia de uma pessoa que todos temiam, odiavam e, com todas as forças, tentavam evitar, René, o fornecedor de perfumes para a rainha-mãe. Ninguém sabia como esse quieto e sombrio italiano preparava incomparáveis cremes e rouges, que davam impressão de interromper o curso dos anos e restabelecia a mocidade. Era possível conseguir com ele os melhores perfumes e cosméticos, indispensáveis às penteadeiras das damas da alta sociedade. Mas, em lugar desses inocentes remédios, era possível receber de René refinados venenos e elixires que provocavam alucinações horrorosas. Ele era bem conhecido como terrível feiticeiro, não tendo rivais quando era preciso socorrer um herdeiro pobre que possuía um parente rico, mas muito resistente.
Sombrio e feio como sua terrível arte, René era cúmplice de numerosos crimes cometidos na pervertida sociedade. Serviam-se dele sem qualquer timidez, mas ao mesmo tempo odiavam, pois, com seu ameaçador conhecimento, a qualquer momento, o cliente de ontem poderia ser a vítima de hoje. Ele era considerado extremamente rico, mas levava a vida retirada e solitária, não tinha amigos e julgava desnecessário admitir em sua vida íntima pessoas indiferentes ou indiscretas, o que podia se tornar perigoso. 240 Diana apareceu na venda do Florentino para comprar perfume e cosméticos. Já ao primeiro olhar dirigido à moça, uma estranha agitação se refletiu no tenebroso rosto do italiano, e ele, durante muito tempo ficou admirando o fresco e sorridente rosto de sua compradora. Uma distante lembrança apagada pelos anos e pela vida surgiu do pântano do passado, lembrando ao sombrio e criminoso feiticeiro um episódio de sua mocidade. Àquela época ele amava uma jovem loira e sorridente como Diana, com a qual tinha estranha semelhança. Se a morte não tivesse ceifado essa flor no auge da mocidade, a vida de René teria sido bem diferente. Essa ocasional semelhança e o modo sincero e gentil da jovem granjearam a simpatia do Florentino. Diante de Diana, René se desfazia em sorrisos. Um acontecimento insignificante fortaleceu ainda mais esta boa harmonia. Diana tinha um pequeno cachorrinho, presente de Raul, muito querido por ela. De repente, o animal adoeceu. Apesar de ser bem assistido, por todos os meios, o cãozinho piorava a cada dia. A jovem estava muito aflita, vendo que nada ajudava, começou a acreditar, nas palavras de Gabriela, que o cachorro morreria de mal olhado de uma dama que tinha elogiado excessivamente a beleza do animal, certamente sentindo inveja de sua dona. A ideia ficou na cabeça de Diana e ela começou a pensar em René, cuja fama de feiticeiro já era conhecida por todos. Então ela resolveu lhe pedir que curasse o animal do mal olhado. Muito emocionada, ela se dirigiu ao perfumista, escondendo debaixo da capa o cachorrinho. René, imediatamente, fez com que ela entrasse, gentilmente, perguntou-lhe em que poderia ser útil. A noite de São Bartolomeu. 241 Eu vim, Sr. René, pedir-lhe um grande favor, começou Diana indecisa, enrubescendo como uma cereja. Um fino sorriso apareceu nos lábios do italiano. Ofereceu-lhe uma cadeira e lhe perguntou amistosamente se ela não desejaria receber um elixir do amor, ou algum pó para eliminar alguma inimiga. Não, não! Exclamou Diana, eu sou amada e feliz. Mas se isto não fosse assim, então eu não desejaria utilizar de elixires que despertassem apenas um amor artificial, isto significaria que eu não seria capaz de despertar um sentimento verdadeiro. Que humilhação! No que diz respeito ao veneno, então, Deus me guarde. Algum dia me utilizar dele. Não tenho inimigas. Nunca permitiria, senhor, vir tentar responsabilizá-lo perante Deus. Um rubor sombrio, repentinamente, se espalhou pelo rosto magro e enrugado do Florentino. Essa voz harmoniosa lhe pareceu a voz de sua consciência, a voz da mocidade, que através dos lábios de sua amada Ginerva, lhe lembrava seu passado ainda não marcado pelos crimes cometidos. Um pesado e rouco suspiro soergueu o peito de René. Mas, ocupada com seu pensamento, Diana não notou a emoção do perfumista, levantando a capa ela continuou, olhe. Eu vim lhe implorar que cure este pequeno doente de um mal olhado. A emoção de René se transformou em espanto. Com um alegre sorriso ele pegou o animal e o examinou cuidadosamente. Depois, jogou algumas gotas de um líquido escuro na garganta do bichinho e deu alguns passes na cabeça do animal. Isto feito, devolveu o cachorro à jovem. 242 Pegue, senhorita, este frasco ideal pequeno doente 5 gotas de manhã, e 5 à noite. Dentro de 3 dias o cachorro estará curado. Diana calorosamente agradeceu ao perfumista e lhe estendeu um pequeno porta-níqueis, mas René fez um gesto negativo. Não, não. Tais ninharias não se pagam. Estou contente por tê-la servido, senhorita. Para mim, raramente chego a fazer uma bondade, até mesmo para um cachorro. Não desejando ofender o terrível feiticeiro, Diana escondeu o porta-níqueis e estendeu a mão a René.
Este apertou fortemente a mão dela e acompanhou até a liteira. Passadas algumas semanas, Diana soube que o Florentino havia seriamente adoecido. A jovem resolveu visitá-lo, pois estava profundamente agradecida pela cura do cachorrinho. Quando ela entrou, o doente, calado, com ar sombrio, estava sentado junto à janela. Diante do aparecimento de Diana, seu rosto clareou. Aspirou com prazer o perfume do buquê de lírios e rosas trazido por ela e agradecido disse: Como posso lhe agradecer por tal atenção a um velho feio como eu? Estas flores maravilhosas dadas para mim por encantadoras mãos, renovam minhas forças. Quantas pessoas a quem prestei muitos favores importantes e nenhuma se lembrou de mim. Com a ingenuidade e sinceridade que lhe eram características, ela se pôs a falar do noivo. Diana lhe contou sobre seu noivado, descreveu Raul e o amor que os ligava e soube trazer ao sombrio doente uma melhor disposição de espírito. A noite de São Bartolomeu. 243. O gélido coração do Florentino aqueceu devido a essa demonstração de interesse da jovem, e até o fez recordar do amor da juventude. A própria Diana, não sabendo, se revelou ser a única pessoa especial na corte que era imune ao veneno e à feitiçaria, pois René jurou que ninguém receberia dele arma que fosse destinada a prejudicar a jovem, ainda que para isso pagassem tanto ouro quanto o peso dela, Diana. Uma única circunstância tinha causado desgosto a Diana, o estranho desaparecimento de seu amigo de infância. Ele parou, como fazia antigamente, de visitá-la e se relacionava com ela com cerimoniosa discrição. Além disso, ela soube, através do Duque de Nevers, que seu amigo de infância levava uma vida devassa. Quando a jovem perguntou o que significava tal conduta, René, sorrindo, respondeu que ele receava despertar o ciúme de Montfort, servindo-se em demasia dos privilégios de amigo de infância. Quando Diana começou a lhe falar com merecida reprovação da vida dissoluta, Beauchamp, impaciente, disse que esse controle ela tinha direito a empregar apenas com Raul. Na realidade, René se sentia profundamente ofendido com ela, por olhá-lo como a um irmão, e isso ele não podia desculpar. Não se conformava que, na estúpida cegueira, a entregar a Montfort, dando nas mãos de Diana a arma graças à qual ela se havia libertado de Marillac. Desde que Beauchamp soube do noivado de Diana, ele quase deixou de lado a intenção de pedir o divórcio. 244. Ele não sabia que Marion trabalhava afanosamente para se livrar dele de uma maneira muito mais radical do que por simples divórcio. Dia 17 de agosto se comemorava o noivado de Margarida com o Bernays e o casamento já deveria ser no dia seguinte. Mas no 17 de agosto aconteceu tal agitação que muitos começaram a duvidar da realização daquele compromisso. Uma multidão fanática com gritos e até berros se espalhava pelas ruas exclamando estrondosamente que Deus não permitiria tal união, que a fúria celestial cairia nos culpados e que haveria derramamento de sangue. 44. Tendo se misturado com a multidão, Antônio Gilberto percorreu toda a cidade e voltou para casa intranquilo e até atemorizado. Avisou Raul que essa história terminaria mal e prenunciava um casamento sangrento. Ninguém se intimidava em ameaçar o rei. Este ouvia com os próprios ouvidos. Um profeta gritava que se o rei insistisse nesse casamento, então com ele iria acontecer como com Isaac, Deus o privaria do direito da primogenitura dando a Jacob. As ameaças endereçadas aos protestantes, então, eram terríveis. Senhor! Melhor seria que os senhores todos partissem, temo que algo de trágico poderá lhes acontecer aqui. Hoje de manhã encontrei Gilles e ele me disse que, à noite de São Bartolomeu. 245. Sem dúvida, algo está sendo preparado. A confraria está se armando secretamente e as quadrilhas de Guise estão crescendo a cada dia. Disse isso com lágrimas nos olhos. O jovem conde o ouviu preocupado, e balançou a cabeça. Eu não estou convencido de que o conselho seja bom. Nós não podemos partir, Antônio. Hoje de manhã meu irmão viu o almirante e este lhe informou que não sairá de Paris, enquanto não for realizado o casamento, e ele espera que todos os protestantes resistam tão firmemente quanto ele. Você está exagerando o perigo. O rei é muito bom para nós e se relaciona com Coligny com amor filial. Até agora ele nos tem 44.
O rei da Espanha tentou se opor a esse casamento, considerando suas consequências inquietantes. Felipe era um constante perigo a todos os países da Europa. Nr. Protegido bem abertamente e o povo não deu atenção. O povo vai urrar, se isto puder confortá-lo. Aliás, se as quadrilhas de Guise estão aumentando, os nossos estão chegando a cada dia. É preciso apartar o exagero do medo. Mas em 30 de agosto todos nós partiremos, isso já está decidido. Pobre Raul! Ele não sabia que o perigo, que considerava longe ilusório, já era uma realidade palpável. A participação de todos estava decidida e na escuridão estavam sendo afiadas as espadas que deviam golpear Coligny e todos os protestantes. Durante todo o mês o fogo político inventado pelo Partido Católico se espalhava cada vez mais. As últimas decisões corriam soltas pelo ar. A vitória de Coligny, pelo visto, tinha sido compreendida pelo rei, obrigava o Duque d'Anjou a se unir a Guise para eliminar o enérgico chefe célebre combatente, um nome que já constituía uma força. Na qualidade de agentes que tinham participado na preparação da noite de São Bartolomeu, se encontrava 246 Briand de Saurmont, sob a influência do ódio pessoal e do ciúme, o conde pensava apenas na carnificina e, a semelhança com muitos outros, precavidamente preparou uma lista de pessoas das quais se livraria nessa ocasião tão propícia ao massacre dos huguenotes. E a cada dia que passava, isto se tornava mais provável. Tendo-se colocado na comitiva do Duque d'Anjou, Briand podia acompanhar todas as peripécias e intrigas de corte, passadas entre o rei, a rainha-mãe Henrique, Duque d'Anjou. O ódio e a rivalidade entre os dois irmãos não era segredo para ninguém. Carlos IX por nenhum momento se enganava com relação a essa pessoa efeminada, que parecia uma mulher, usava colar e pó de ruge no rosto. Dócil, discreto e respeitável, ele recusava obstinadamente deixar a França. Não queria sair para se casar com Elizabeth da Inglaterra, ganhando com isso o trono de lá, e nem ocupar o trono da Polônia onde seria ele só o mandante. Carlos, o rei, se sentia em uma situação vergonhosa, que prejudicaria aquele que viesse a sucedê-lo. Às vezes Carlos IX se via possuído pela tentação de eliminar o impertinente irmão que ousava estender a mão ambiciosa à sua coroa. Pelo caráter de Carlos IX, toda a explosão e até assassínio eram coisas distantes, não possíveis. Certa vez Saurmont foi testemunha de uma cena entre os irmãos que provocou pavor no Duque d'Anjou e na rainha-mãe. O Duque, em companhia de Saurmont e outros dotes senhores, dirigiu-se ao aposento do rei para saudá-lo. Carlos IX, em passos largos, andava pelo quarto e não lhe respondeu ao cumprimento, prosseguia em seu passeio colérico, olhando de soslaio para o irmão e, de forma hostil, segurava o cabo do punhal, o que fez com que Briand pensasse que ele apunhalaria o irmão. A noite de São Bartolomeu. 247 O Duque d'Anjou estava com a mesma impressão e empalideceu de tal forma que no mesmo instante recuou em direção à porta. Depois, aproveitando-se do instante em que Carlos lhe deu as costas, ele se curvou rapidamente e agilmente escapou do quarto. O rei logo notou a saída repentina. Não impedindo o irmão de partir, ele lhe lançou a seguir alguns olhares pouco tranquilizadores. Ufa! Escapei mesmo a tempo! Murmurou o duque, não notando que Briand o tinha seguido. Preciso acabar com este canalha do Châtillon 45. Ninguém como ele provoca desconfiança sobre mim. Também os Guise não perdiam tempo. Desde o início de agosto, sob o pretexto da aproximação do casamento, eles encheram Paris com o exército de seus partidários. Esta luxuosa casa dos Guise, tendo abastecido os seus 15 episcopados, mantinha quadrilhas armadas. Além disso, todo um exército de senhores pobres, empregados, clientes, afluíram de todos os lados para acompanhar o senhor de Guise. Esta era a fórmula sagrada e significava que indicava a pessoa estar ligada ao partido. Entre essas pessoas estavam os católicos fervorosos, mas também havia muitos aventureiros acostumados a pescar em águas turvas. Todas essas pessoas foram divididas nos destacamentos e o comando foi dado para os de confiança. Briand e Darmy também receberam o comando de um destacamento 248 à noite de São Bartolomeu.
249 foram tomadas todas as medidas de precaução. Todas as quadrilhas estavam alojadas nos domínios dos Guise e dos padres de Paris. Os respectivos chefes estabeleceram relações com 8 cidades e dirigentes de confrarias. Bastava apenas o sinal para lançar toda essa súcia ávida de sangue sobre os huguenotes espalhados pela cidade. Mas, por enquanto, tudo ainda se encontrava duvidoso, assim como era indispensável receber permissão do rei, e ele, pelo visto, não estava disposto a permitir a carnificina. 45. O castelo de Châtillon pertencia a Coligny. Carlos IX apoiava amplamente Coligny e seus amigos, recebendo-os com intimidade no palácio. No Le Siècle de Renaissance, pag. 236, diz que houve uma terrível querela entre a casa de Guise e de Châtillon, e que o rei nada pôde fazer. N.R. No dia fixado para o casamento, 18 de agosto, todos esperavam conflitos sangrentos ou o adiamento da cerimônia, já que ainda não viera a permissão do Papa. Para o espanto geral, tudo transcorreu em paz e com grandes comemorações. Carlos IX sustentava que o Papa tinha consentido e que a permissão chegaria a qualquer minuto. O cardeal Bourbon não pôde resistir mais. Para que todos pudessem ver o casamento, o rei mandou erguer um gigantesco palco. Toda a família real e a corte assistiram à cerimônia. Comentava-se que a noiva estava apaixonada pelo Duque de Guise e era leal ao partido dele. Ela não queria dizer sim, mas Carlos, vigiando-a sem constrangimento, bateu-lhe na nuca, fazendo com que ela expressasse um sinal afirmativo. 46. Havia imaginado que antes de matá-los deveria trancá-los, ridicularizá-los, fazendo com que o crime cometido não tivesse maiores repercussões. Esta zombaria cruel era feita pelo Duque d'Anjou e pela traiçoeira italiana. 46. A história registra este fato como verdadeiro. Os huguenotes, Otto Zoff, pag. 124. Carlos IX tinha um humor muito variável e caprichoso. Uma história bastante contada em livros desse tempo: Carlos IX era mau, estripava animais, içava porcos, só pelo prazer de fazê-lo. Em certa ocasião ele quis fazer isso para um jumento terminado o casamento, não observando os papistas, os espanhóis e alguns outros, reinava uma grande alegria entre os huguenotes. Qualquer desconfiança entre os partidos tinha sumido. Nas intermináveis comemorações apenas se atinham a festas, danças e festividades, isto durante a noite, pois de dia se dormia. O rei se entregava a esses divertimentos com entusiasmo, como se dedicasse a assunto importante. Para aumentar a alegria dos protestantes, casou-se também o príncipe de Conde 49, com grandes comemorações, e as festividades prosseguiram em honra aos recém-casados. Era certamente possível se surpreender com a cegueira dos protestantes, eles se dedicavam às festas com tal entusiasmo e confiança. O que era totalmente incompreensível se levássemos em conta as advertências dadas a eles pelo destino. Os próprios bailes e festas deveriam suscitar neles desconfiança e obrigá-los a manter cuidado, pois lá tudo era motivo de brincadeira com eles, cheias de maldade. Era impossível supor que o rude e apaixonado Carlos IX, que não lhe pertencia, e sim a um pobre camponês, este lhe teria perguntado: o que este bicho tem a ver com o senhor, majestade, fazendo com que Carlos IX caísse e se desistisse da maldade. N.R. 49. Henrique I, príncipe de Bourbon, filho do príncipe de Conde, era também protestante. Regulava de idade com Henrique de Navarra, seu primo. Era sobrinho de Joana d'Albret, por parte do marido, Antônio de Bourbon. Foi um grande soldado. Há muitos Henriques célebres nesse tempo da história da França. Houve até a Guerra dos Três Henriques, 1586 a 1589, que teve por chefes Henrique I, Henrique de Navarra e Henrique de Guise. H. de F. pag. 381. N.R. 250. Este dedicado irmão a quem a história acusa de ter ciúmes e de amar Margarida 47 se divertia em ridicularizar o jovem Bearnais, que tinha sido dado a ela como marido, e se esforçavam em apresentá-lo como um imbecil.
Assim, foi realizado o baile de máscaras denominado O Segredo dos Três Mundos, no qual era retratado um paraíso, repleto de ninfas, representantes da Rainha de Navarra e suas damas da corte. A entrada era protegida pelo rei e seus irmãos vestidos e cavalheiros. Em batalha simulada, distribuíam, por acaso, fortes golpes de lança, afugentando outros cavalheiros que tentavam penetrar no paraíso. Sob o comando de Henrique de Navarra e Conde, os cavalheiros estavam derrotados, jogados, e, finalmente, agarrados com os diabos que os arrastavam ao inferno. O inferno era refletido pelo subsolo. Os infelizes maridos estavam trancados lá. Sobre suas cabeças havia começado o baile que se estendia por mais de 1 hora, sendo que Margarida dançava com Guise. A noite de São Bartolomeu. 251 Rei, o Duque d'Anjou e toda a sociedade estavam insensatamente alegres. Por fim, aborrecidos com o encarceramento, derrubaram as portas e se armaram para dominar o paraíso. A batalha começou novamente. Mas subitamente ou de propósito, de vários lados aconteciam explosões de pólvora. Todo o ambiente se encheu de fumaça e de um cheiro sufocante de enxofre. E todos imediatamente se dispersaram. No dia seguinte houve uma nova apresentação alegórica, que ainda foi mais humilhante para os dois maridos do que o baile das máscaras do dia anterior. Houve a apresentação de um torneio. O rei de Navarra, Conde e seus séquitos apareceram vestidos em trajes turcos, com turbantes verdes. Imitar turco não era nada lisonjeiro, principalmente nesse momento, quando os muçulmanos tinham acabado de sofrer a derrota de Lepanto 48 contra os espanhóis. Mas para Catarina e seu filho não era suficiente que os protestantes tivessem sido derrotados por homens, eles foram forçados ainda a sofrer uma derrota por duas mulheres, pois o rei e o irmão passavam por Amazonas. A ingênua Diana estava toda absorvida pelo seu amor. Tomava parte em todas as festas, alegrando-se sem qualquer segunda intenção. 47. Em Marguerite de Navarre e la Reine Margot de Jacques Castelnau, Pag. 51, encontra-se o seguinte, no jornal aparecido em Edimburgo, 1574, Le Réveil Matin des Français et de leurs voisins contém alusões escandalosas sobre estes casos. Margarida teria feito amor com seus 3 irmãos e, durante uma crise, teria feito confidências ao bispo Grace, seu primeiro capelão. NR 48 Lepanto ou Naupacto, cidade da Grécia no Estreito de Lepanto. Antigamente porto importante perto do qual João da Áustria, filho de Carlos V com uma de suas amantes, portanto irmão unilateral de Felipe I, derrotou os turcos, chefiados por Ali Pachá, o Capuda, generalíssimo turco, numa grande batalha. Esse evento foi muito comemorado por Felipe I. NR 252 J.L.W. Rochester. Ela estava contente com o fato de se fantasiar e agradar a seu noivo, surpreendendo o aspecto de Raul e de seu irmão no baile das máscaras dos 3 mundos. A condessa Clemência ficou indignada em saber o papel que os protestantes tinham sido obrigados a representar. Ela não queria acreditar em nada e, sinceramente, se amargurava com isso. Recusou-se a ir ao torneio e não permitiu que o marido fosse, sob o pretexto de doença. Entre essas festas insensatas a desconfiança dos huguenotes estava adormecida e mascarada pelas maldades preparadas por Guise e Catarina. Desencadeou-se o atentado à vida de Coligny, o que provocou rapidamente a divisão de ambos partidos, despertando-lhes o ódio. Vi. O atentado. Na sexta-feira, 22 de agosto, quando Coligny estava voltando para casa e calmamente passando em frente a São Germano, houve um disparo de uma janela. A bala arrancou o dedo indicador da mão direita do almirante, um segundo tiro lhe atravessou a mão. Alguns senhores da comitiva de Coligny correram em sua direção, mas o almirante, sem qualquer inquietação, indicou a janela de onde tinham vindo os tiros dizendo, previnam o rei. Conduziram o ferido ao pequeno e sombrio hotel, onde ele morava. No mesmo momento saíram em busca de Ambrósio Parry, que não largou mais o almirante até a morte deste. A notícia sobre o atentado se espalhou com assombrosa rapidez pela cidade. Os protestantes de toda parte acorreram ao chefe de seu partido. Entre eles se encontravam também Armando e Raul.
Foram os primeiros a saber do atentado, pois o hotel deles era perto da residência do almirante 254. Quando os dois entraram, Coligny estava pálido e abalado, recostado na poltrona. Parry tinha acabado de lhe amputar o dedo ferido e se ocupava da outra mão. Alguns amigos que seguravam o doente choravam amargamente, mas o almirante nem sequer piscava, cumprimentando com leve sorriso os dois irmãos. Ele disse: "Isso ainda é uma graça de Deus, sim, almirante. Agradecemos a ele." "Ele é o Salvador", respondeu Armando, profundamente emocionado. Todavia a evidente tranquilidade do almirante não se repartia entre os rostos dos que o rodeavam. Os cavalheiros reunidos, fervendo de ódio e sanha, decidiram sobre quem a culpa do atentado recairia. Uns acusavam abertamente Catarina e o Duque d'Anjou, outros acusavam Henrique de Guise. Um deles afirmava que tinha encontrado Chaplin se dirigindo à casa de Guise indo com uma pessoa mascarada lembrando o príncipe de Lorena e Maurevert. Ambos iam para São Germano, de onde foi feito o disparo. "Verdade, eu não tenho inimigos, exceto os Guise, mas não afirmo que o ataque tenha sido conduzido por eles", observou Coligny. "Eles, e ninguém mais, cometeram este ato infame. Eu, agora mesmo, ficarei na chefia de alguns destacamentos de confiança e prenderei estes miseráveis no próprio hotel", comunicou um impetuoso jovem. Algumas cabeças quentes imediatamente se uniram a dele, mas Coligny severamente os proibiu de qualquer violência. Foi nesse momento que chegaram os marechais à noite de São Bartolomeu. 255 Danville, Bosque e também Teligny 49, então, nele se concentrou o interesse geral. "Sua Majestade tem conhecimento do que aconteceu?", perguntou Coligny inclinando a cabeça, cumprimentando os que tinham chegado e procurando se informar sobre a saúde do rei 50. "Como? Eu mesmo estava com o rei quando chegou esta fatal notícia", exclamou Teligny. "Nesse momento nós jogávamos com o rei Guise 51. Sua Majestade ficou terrivelmente emocionado, em pé, parado como se estivesse petrificado. Depois, rapidamente, voltou a si e deu ordens que o marechal informará ao senhor. Foi ordenado que todos os católicos que moram aqui perto devem sair. Mesmo os nossos não podem se reunir ao redor do senhor ou protegê-lo de qualquer novo atentado, para que tudo isso, a palavra e a proteção do nosso querido rei são melhores do que 1000 boas lâminas", disse Coligny. "Apenas eu ficaria muito contente e feliz em ver Sua Majestade." 256 Danville e Teligny no mesmo instante se ofereceram para transmitir a Carlos IX o desejo do ferido. Entre os protestantes a agitação estava aumentando e a cada instante chegavam pessoas armadas. Logo o pequeno hotel e todas as ruas vizinhas estavam cheias. Na multidão se comentava em tom alto sobre os culpados do delito, espalhando-se maldições. 49. Teligny era o genro de Coligny. Henrique e Danville e Arthur de Cossé, entre outros nomes de projeção, formaram um partido magnífico, a união dos protestantes e dos católicos ansiosos de ver cessada a luta que trazia tanta destruição e morte à França, mas a São Bartolomeu arruinou, por um tempo, suas esperanças. No entanto, Francisco d'Alençon, o último filho de Catarina, aceitou estar à frente deste terceiro partido. Foi em casa de Michel d'Hospital que teve início a Liga, isto é, o terceiro partido. Nr. 50-51. Nessa época Carlos IX já estava tísico. Nr. Carlos IX jogava bola quando lhe vieram anunciar o atentado. A emoção era considerável no Louvre. Aliás, a situação na França era tão tensa que o próprio Coligny sempre repetia, ou a guerra civil ou a guerra com os estrangeiros. Le siècle de Renaissance de Louis Batiffol, pages 229 e 230. Nr. E ameaças. Propunham-se tomar diversas medidas. Queriam levar o almirante de Paris, ou dar ao rei queixa de Guise, a quem acusavam desse crime. 52. A noite de São Bartolomeu. 257. 52. Antigo professor do Duque de Guise, Canon de Villemur tinha uma casa por onde passava todos os dias Coligny, para ir à igreja.
A servente de Canon escondera Maurivel em seu quarto durante a noite. De manhã, quando Coligny dobrava a esquina, ressoou o tiro, por detrás da cortina, cobrindo a janela. Maurivel jogou a arma numa mesa e saltou em cima de um cavalo guardado para ele no jardim. Aconteceu que não tinha matado o almirante, a bala se alojou no braço do grande homem. A história registra o braço esquerdo e o dedo indicador da mão direita. Diversas pessoas de sua comitiva se lançaram para dentro da casa, porém só encontraram a arma fumegante. Levaram Coligny para casa e o rei de Navarra foi para lá imediatamente. Em todas as partes, em salas e antesalas, os huguenotes estavam excitados, horrorizados, unanimemente acusando os Guise e o duque d'Anjou. A indignação deles crescia à medida que falavam, alguns até queriam assaltar o Louvre e matar o jovem Guise. Outros os detiveram, a fim de que não acontecesse infelicidade maior aos protestantes. Os huguenotes, pague 125. Em H de F, pague 375. Lê-se, quando Coligny saía do Louvre. A pague 376, rodapé, cita que uma arma de fogo daquele tempo atingia no máximo uma distância de 160 metros. No Le Siècle de la Renaissance, pague 229, diz que a bala se alojou no cotovelo e subitamente, no auge desses raciocínios, souberam que o rei viria a visitar o ferido. Esta notícia provocou a mais favorável impressão nos huguenotes. Mas quando surgiu o cortejo real, esse bom sentimento mudou radicalmente em uma hostilidade pouco discreta. Isso aconteceu porque atrás de Carlos IX estava a liteira da rainha-mãe. Perto, a cavalo, o duque d'Anjou. Fez-se um silêncio sinistro. Com a mão no cabo do punhal os protestantes cochichavam entre si, todavia, tão alto que as frases irreverentes e hostis chegavam até aos ouvidos de Catarina e do duque. Coligny estava não menos desagradavelmente derrotado, em ver atrás de Carlos IX a rainha, vestida em seu eterno véu fúnebre, o astuto e adocicado rosto do duque d'Anjou e de Gondi, o sagaz conselheiro deles mesmo. O rei tratou bem o ferido. Em calorosas expressões demonstrou seu desgosto em face do atentado e que Ambrósio Paré teve que trinchar seu braço para tirá-la, logicamente sem anestesia. A inimizade entre o duque de Guise e Coligny é registrada pela história. Os Guise acreditavam que Francisco de Guise, o pai deste duque, tinha sido assassinado a mando de Coligny, em 1568. Os Guise pertencem ao ramo mais moço da casa de Lorena. Os dois braços, Guise e Lorena, foram unidos em 1473. Este duque de Guise, nesse ano de 1572, tinha apenas 22 anos. Em 22 de dezembro de 1588 morreu assassinado a mando de Henrique I. Conta a história que ele chegou a ser prevenido mas achou que não usariam. Henrique III mandou uma guarda de 45 homens que o esfaquearam. Então Henrique o puxou pelo pé, dizendo, ele é maior morto do que vivo. H de F, pague 382. Henrique III também morreu assassinado, em 1º de agosto de 1589, e Catarina de Médicis faleceu em 5 de janeiro de 1589, portanto poucos dias após o Duque de Guise. N.R. 258 prometeu dar um exemplo severo. 53. Por fim ele ordenou que lhe mostrassem a roupa do almirante e durante muito tempo examinou a manga ensopada de sangue. Coligny agradeceu emocionado ao rei, recebendo com frieza e cortesia comedida as condolências de Catarina e de seu querido filho. Após a conversa política durante a qual o almirante expressou as queixas e acusações e deu alguns conselhos, ele pediu ao rei para se abaixar e sussurrou algo em seu ouvido: não se esqueça, senhor, minhas advertências. Se o senhor valoriza a vida, tenha cuidado. Diante destas palavras seu olhar cortante se dirigiu à rainha e ao duque d'Anjou, com uma expressão que significava que era impossível de se enganar. A noite de São Bartolomeu. 259 E o rei empalideceu e, tremendo, endireitou-se. Eu não esquecerei suas palavras. Repito, meu pai, seu ferimento para mim representa desgosto e ofensa. Mas eu me vingarei de tal forma que se lembrarão para sempre.
Terminado este terrível juramento, ele levantou a mão, sendo que seus olhos brilhavam de raiva, voltando-se para o rosto pintado e feminino do irmão. Nesse momento a rainha-mãe colocou a mão no ombro do rei e calmamente disse: já está na hora de irmos, Carlos, meu filho está muito irritado e está inquietando o almirante. Não se deve forçar um doente a falar tanto. O rei ficou triste, pensativo e se retirou. O duque Danjou ficou ainda mais alguns minutos para conversar amigavelmente com o almirante e informou-o que 53. Gaspar de Coligny era ao mesmo tempo um cortesão, um eremita, um lutador e um beato. Não queria que todo o continente sul-americano pertencesse à Espanha. Era herói de muitas batalhas e estava no auge de sua carreira. No mês de maio de 72, tudo parecia ganho para ele. Elizabeth da Inglaterra, tendo rompido com Felipe I da Espanha, a protestante contra o católico, concluiu um tratado defensivo. Coligny lutou com Guilherme I de Nassau, da Holanda, e contra Felipe I. Carlos IX, então com 22 anos, tinha olhos e ouvidos voltados para o almirante Coligny. Se a Espanha conseguisse subjugar os Países Baixos, não haveria liberdade para o resto da Europa, pois o rei espanhol queria toda a Europa católica. Carlos falava com ele até altas horas da noite e se entusiasmava muito com seus planos. O rei mandou pagar do tesouro 200.000 libras ao almirante para reembolsá-lo de seus prejuízos durante a Guerra Civil e lhe deu, por ano, a receita de seu irmão, o cardeal de Chatillon, recentemente falecido no exílio, a qual tinha sido confiscada como propriedade de rebelde. Os huguenotes, pague 121 H de F, pague 342. N.R. Ordenar a guarda real ficar ao redor de sua casa, dando proteção. Certamente ele se absteve de acrescentar que havia designado como chefe da guarda um inimigo mortal do almirante. Madrugada e dia seguinte, 23 de agosto, passaram em febril agitação. Rumores alarmantes circulavam pela cidade, uns contavam que os protestantes queriam degolar Henrique de Guise, outros acreditavam que o duque de Montmorency 54 tinha saído com o séquito de Paris, buscando reforço e voltaria com grande destacamento de cavaleiros e huguenotes e atacaria matando católicos. Com isto os habitantes e as irmandades aos poucos se armavam, esperando apenas o sinal para se atirar sobre os 260 protestantes. Mas faltava ainda o mais importante: o consentimento do rei. Eram cerca de 8 horas da noite. Na pequena sala de estar contígua ao dormitório, Carlos IX estava sentado à mesa 55, sorumbático e pensativo. Diante dele a mesa de xadrez com as peças derrubadas, o rei girava nervosamente o cabo do punhal ou acariciava uma grande faca de caçador que estava em seus joelhos. Atrás da cadeira real, caladas, estavam algumas pessoas da corte. Foi aí que o pajem soergueu o reposteiro e Catarina de Médicis entrou no quarto. Um véu ainda mais negro destacava ainda mais a palidez de seu rosto. Um áspero e ao mesmo tempo indeciso olhar dela percorreu o quarto. Indo em direção ao rei, ela lhe disse em voz baixa: preciso falar com o senhor, Carlos. Vão embora, senhores, se precisar, chamarei, disse o rei com gesto ríspido, liberando os cortesãos. Depois, voltando-se em direção à rainha, acrescentou de modo rude: diga o que de importante a senhora tem para me dizer. O senhor precisa agir bem rapidamente, meu filho, destruir os huguenotes, antes mesmo que eles o liquidem. Não me faltam inimigos, além dos huguenotes. Conheço príncipes católicos que matam desprezando as minhas ordens. Mas eu lhes ensinarei a respeitar a minha vontade, disse Carlos de forma violenta. O senhor, majestade, está se referindo a Guise, disse a rainha, sendo que seu olhar perturbado evitava o olhar do filho. Mas há algumas horas eles humildemente. 54. 1534-1614, era o governador da Ilha de França, e não obedeceu à ordem de matança na noite de São Bartolomeu, a primeira. Os huguenotes, pague 130. N.R. 55. Catarina ocupava o apartamento exatamente abaixo do apartamento de seu filho rei. N.R. A noite de São Bartolomeu. 261 nos declararam que estão abatidos com a calúnia e a desgraça, imploram-lhe que os deixe partir. Mas como?
Eu lhes respondi que podem partir, que eu saberei encontrá-los, se isto for necessário para a justiça. Senhor. Senhor. Não se deixe levar e não persiga os príncipes católicos e a santa religião. Os huguenotes audaciosamente desprezam o Senhor e estão convocando esforços, levantando cidades. Se o Senhor não agir, os católicos mesmo começarão a agir e encontrarão um chefe. O Senhor, Carlos, ficará sozinho e não encontrará um só lugar na França para onde fugir. O rei saltou da cadeira e deu algumas voltas pelo cômodo. Depois, passando em frente a Catarina, perguntou ironicamente, com raiva: "Oh, que conselho traiçoeiro! A mulher cristã exige mortes e massacres de inocentes. A senhora acredita que apenas isso é necessário para o meu bem?" A rainha corou e nos seus olhos havia um brilho odioso. "Oh, eu reconheço nessas palavras a influência maldita do huguenote que o está envenenando com boatos e desviando o rei das pessoas mais próximas. Que mulher infeliz eu sou! Porque eu não voltei para Florença e morri calmamente lá, não chegando até este dia fatal?" Subitamente ela se endireitou e acrescentou com raiva: "Este inferno de desconfiança ele infundiu no senhor ontem, quando lhe falou no ouvido. Diga, Carlos, o que lhe falou? Eu quero saber." O rei se voltou, não falando sequer uma palavra, mas Catarina prosseguia insistindo, ora com súplica, ora 262 J.W. Rochezir. Com indignação, para que ele lhe dissesse o que o almirante tinha lhe falado ao ouvido. Não considerando a irritação e a forte agitação, o rei se recusava a falar, mas de repente ele exclamou: "O que ele disse? Trate de saber, se for possível." "Ele disse que todo o poder passou para as mãos da senhora e que ficarei muito mal." Dando-lhe as costas ele saiu para seu aposento, batendo a porta com força. Pálida, com os lábios tremendo, Catarina se apoiou na mesa, franziu as sobrancelhas e se pôs a pensar. É preciso acabar com isso, não desperdiçando tempo e eliminar Coligny, senão ele me matará e também ao Duque d'Anjou. 56. Abrindo a porta silenciosamente, ela perguntou ao pajem se Gondi 57 estava e ordenou que o chamassem imediatamente. Passados 10 minutos entrou no quarto um italiano velho. E começou entre eles uma conversa meia voz. Ela disse: "Saiam imediatamente." Gondi, de que maneira poderia persuadir o rei? É indispensável conseguir agora mesmo as ordens dele, assim como eu devo mandar a última ordem a Guise Marie. 58. A noite de São Bartolomeu. 263. Todo minuto é precioso. Abalado e aflito, com os nervos tensos, o rei andava pelo dormitório como um leão na jaula. O aspecto de seu antigo e pálido preceptor, com expressão de medo no rosto, provocou em Carlos uma desagradável impressão. Ele sentia que a luta ainda não estava terminada e se largou numa poltrona. Lembrando o movimento das cobras, o italiano se aproximou dele, curvou-se no encosto da poltrona, com voz baixa mas convincente, pôs-se a persuadir o rei de que lhe era imprescindível agir, não perdendo tempo, pois os huguenotes estavam em tal desespero que não apenas acusavam Guise, a rainha e o duque d'Anjou, como também acreditavam no consentimento dele, o rei, e tinham decidido nessa noite pegar as armas. Gondi via que para sua majestade havia um grande perigo, era ameaçado pelos protestantes e pelos católicos de Guise. Em todo caso sua situação era muito perigosa. A família do rei era acusada, e não completamente sem fundamento, assim como a rainha e o duque d'Anjou, de ter feito atentado e de querer se vingar do almirante pela sua ofensa pessoal. O rei empalideceu tragicamente quando Gondi acrescentou que o povo tinha se armado e era preciso lhe dar qualquer vítima. Ele passou a mão pela testa úmida e exclamou: "E, a propósito, eu proibi a quem quer que seja pegar em armas." 56. O temor de Catarina fazia sentido, pois Henrique de Navarra tinha foros de nobreza o suficiente para ser rei, usurpando o lugar de seus filhos. O duque de Guise também, como descendente de Carlos Magno. Nr. 57. Gondi era o secretário italiano de Catarina, foi encarregado de persuadir Carlos IX a fazer a matança. Zug, Pag. L. 25. Nr. 58. A história diz:
Marey Charron, prefeito dos comerciantes, sendo que Marey era precedente no cargo. Os huguenotes, pague 126. N.R. O medo tinha contagiado. O medo do italiano, seu tremor visível e a figura irritante causavam efeito na natureza exaltada e impressionável de Carlos. Ele, pelo visto, enfraqueceu e não fez nenhuma objeção quando Gondi começou a lhe recordar os memoráveis massacres 264 semelhantes à noite siciliana 59, 62, e a desenhar toda a grandeza política do ato que exigiam dele. Catarina silenciosamente soergueu o reposteiro e perpassou em direção à poltrona real, na qual estava sentado o rei, com os olhos fechados. Em seu rosto desfigurado se lia claramente uma trágica luta. Carlos, murmurou a rainha, inclinando-se em sua direção, seja homem. Não destrua-se a França com a fraqueza criminosa, o senhor deve dar esta satisfação a seus súditos católicos. Carlos estremeceu e se endireitou. Todos meus súditos possuem o mesmo direito da minha proteção, disse com voz rouca. Os huguenotes reuniram-se aqui acreditando na minha palavra real e nos tratados, e eu devo dar o sinal para o assassinato de Coligny, para o massacre de milhares de inocentes. Quantas vidas eu devo carregar em minha consciência? Devo manchar minhas mãos de sangue e sacrificar meu nome na maldição de seus descendentes? Não. Isto é demasiado. Acalme-se, Carlos. Não se esqueça de que você condenou os cães heréticos e nosso Santo Pai, o Papa, enviou ao Senhor a permissão para tudo fazer pela grandeza de nossa religião 60. O assunto atual da justiça do rei, a qual oscilava entre o terrível crime 59. De fato, houve, em tempos precedentes, alguns massacres com muitas mortes. Assim, de Vatersi, 17 de fevereiro de 1962, por ter sido dado consentimento aos protestantes de fazerem seu culto, durante o dia, fora do recinto das cidades fechadas. Felipe I da Espanha não gostou. N.R. 60. Após a morte de Francisco e, quando Henrique II subiu ao trono, por um tratado de Roma, o rei Francis tinha o direito de preencher os lugares eclesiásticos a seu bel prazer. Era o meio será unido com a virtude, de maneira alguma olharão para ela como para um crime. Carlos deu um salto. Eu certamente não duvido nem um pouco da imparcialidade do Santo Pai, mas eu queria ter certa garantia de que a permissão papal me seguirá ao trono crepuscular e o sangue derramado não cairá sobre mim. No livro santo está escrito, tendo levantado a espada, pela espada morrerá. Não esperando resposta, ele saiu para o oratório e se ajoelhou diante de uma enorme cruz negra de madeira. Com os joelhos trêmulos ele olhava o rosto suave e sofredor de Cristo, e procurava no Salvador do mundo a resposta à terrível dúvida dilaceradora de sua alma. O rosto pálido do rei, com o olhar desconcertado e o suor abundante a lhe cobrir a testa, mostrava claramente a luta terrível que se passava nele, entre os princípios de bondade, compaixão e grandeza real e os poderosos argumentos da política e desejos do partido. A pressão já se exercendo sobre ele. Indeciso e vacilante, mergulhado numa tristeza mortal, olhava para o crucifixo. A noite de São Bartolomeu. 265, 266. De repente Catarina colocou a mão em seu ombro e murmurou, em que está hesitando? Deus está lhe dizendo através dos lábios de seu servo, está mostrando o caminho para o bem da Santa Igreja e glória de Cristo. O tempo urge e estão esperando a decisão do Senhor. Cada minuto perdido pode arruinar a sorte desse grandioso assunto. Amanhã mesmo, quando amanhecer, o momento exato já terá passado. O rei se levantou e, tirando a mão da rainha de seu ombro, vacilando, encostou-se na parede. O rosto pálido se cobriu de manchas vermelhas e os olhos se injetaram de sangue. Assim, ele prorrompeu numa estridente risada, estendendo a mão ao crucifixo, exclamou com voz rouca: Vós estáis calado, Cristo, portanto estáis concordando, assim, então, todo esse sangue será derramado em vosso nome. Ele foi para seu aposento e disse, dirigindo-se a Gondi e a rainha que o seguiam: Eu me rendo. Mande a ordem de matar Coligny e os huguenotes. Vacilando como um bêbado, esgotado, deixou-se cair na poltrona e gritou: Vinho! Dê-me de beber.
Passado um minuto, o pajem lhe deu uma taça, com a mão tremendo febrilmente, esvaziou-a de uma vez. Depois ordenou seguidamente que a enchesse. Catarina e o conselheiro saíram desapercebidamente do quarto. Misericordioso Redentor! Inspirai-me! Dai-me o sinal da vossa vontade, balbuciou Carlos, batendo em seu peito e levantando as mãos em oração fervorosa. Mas os céus se calaram. Nesse minuto atroz, quando se decidia o destino de milhares de criaturas, nenhuma voz do espaço se ouviu a favor dos condenados para iluminar a sombra alma do econômico e fácil de recompensar os soldados e políticos que prestavam serviços à coroa. Isso reduzia o número de seminaristas, mas os guerreiros